Olá pessoal, bom, nossa primeira aula aí, vamos trabalhar o assunto termômetros e suas escalas. É muito utilizado aí do conteúdo de termometria, para a gente poder entender melhor aí como funciona as medidas de temperatura, as escalas, as diferentes escalas de temperatura e suas aplicações. Meu nome é Ronaldo Gonçalves Gonzaga, eu sou professor do estado de Minas Gerais e estudante de engenharia civil. Bom, para a nossa primeira aula aí, inicialmente a gente tem que entender o que é um termômetro, né? E como são divididos aí os termômetros. Vamos inicialmente aí entender. Bom, anteriormente a gente conhecia aí o termômetro de mercúrio, né? Que era o mais apresentado aí. Porém, o mercúrio era um material que era prejudicial à saúde. Ele é tóxico. E conforme o tempo foi se obtendo aí novos materiais e a gente chegou no termômetro que a gente tem hoje, que é o termômetro digital. Por que o mercúrio foi substituído? O mercúrio tinha uma alta capacidade de poder penetrar na pele e ele possuía componentes tóxicos, então gerando aí um risco muito alto. Pessoal, então vamos lá. Para a gente entender aí como funciona as escalas de temperatura, primeiro a gente tem que entender num contexto mais profundo. Se a gente buscar pelos conhecimentos de física num ponto mais extenso, conforme você vai aumentando aí a temperatura de, vamos pensar, um líquido como a água ou até um outro material, ele vai mudando o seu estado. A água, por exemplo, ela a 100 graus ela sai do estado líquido e passa a vapor. Uma coisa bem observada. No Brasil, a gente consegue medir com a escala tradicional nossa pela escala Celsius. O que seria essa escala Celsius? O zero, ele seria aqui na minha escala Celsius a referência do gelo quando a água se torna sólida. E aí é a minha referência do 0 graus Celsius. Conforme a minha temperatura vai se elevando, eu tenho o estado líquido da minha água. Quando eu chego a 100 graus, que é o ponto de vaporização, é quando a água troca o seu estado. Ela deixa de ser líquido e passa a ser vapor. Essa escala Celsius ela é muito utilizada em grande parte do mundo. Alguns países que utilizam outras escalas que a gente vai mencionar aqui para poder utilizar aí seus termômetros. Bom, uma outra escala que eu peço que vocês frisem é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela foi criada por um cientista e ao juntar gelo, sal e um pouco de água, ele obteve um termômetro referente àquela condição. Então, quando eu pego aí o meu estado de solidificação, né, ele é apresentado por 32 Fahrenheit. E quando eu chego a um estado de ebulição, se a gente fosse analisar, que seria correspondente aos 100 graus, 212 Fahrenheit, certo? Mais uma escala que nos é apresentada aqui, e essa escala seria a mais importante aí das escalas apresentadas. Ah, Ronaldo, por que não a escala Celsius? Porque a escala Celsius ela é uma escala proveniente de uma referência que a gente tem como a água. Já a escala Kelvin, que é a mais importante, ela busca o
estado físico dos átomos e moléculas existentes naquele material. Um exemplo que a gente tem aí é quando a temperatura for atingida aí o 0 Kelvin, que a gente fala, a menor temperatura em Kelvin, quer dizer que todos os átomos, todas as moléculas constituintes desse corpo ou material que a gente tem, ela tenha congelado, ela tenha parado, porque ela não tem energia térmica suficiente para se mover. Então, o que diz a escala Kelvin nesse caso? A escala Kelvin ela é representada pela real temperatura do sistema. Ou o sistema, ele quando apresentado na escala Kelvin, ele mostra a real ou a verdadeira temperatura existente nele. Então, nossa escala Kelvin ela sai de 273, considerando 0 graus Celsius, e vai até 373. Se vocês analisarem aqui, eu ando 100 casas, né, até chegar a 373. E aqui em Celsius, eu também ando 100 casas até chegar à unidade de 100. Então, vocês vão ter uma relação bem tranquila com essas duas unidades. Já a Fahrenheit, a gente precisa dar uma olhada nela com um pouco mais de atenção. Bom, pessoal, seguindo a nossa aula aí, eu tenho aqui, então, conforme apresentado na folha anterior, então eu tenho um termômetro na escala Celsius, que ele vai de 0 a 100. Eu tenho também um termômetro na escala Fahrenheit, que ele vai de 32 a 212. E eu tenho um termômetro na escala Kelvin, que ele vai de 273 a 373. Tá, Ronaldo, mas por que você está apresentando esses 3 termômetros? A ideia aqui é o seguinte, eu posso, vamos supor que eu te dei uma temperatura em graus Celsius. Eu consigo achar o correspondente, ou a temperatura correspondente, na escala Fahrenheit, a temperatura correspondente na escala Kelvin. Ou, vamos supor, você obtém aí numa determinada situação, uma temperatura em Kelvin. Só que você não sabe quanto isso vale na escala que você conhece, que é a escala graus Celsius. Então, como a gente faz isso? A gente converte graus Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. A gente converte uma temperatura em outra. Ou a gente pega esse valor e só muda a escala de temperatura. Se eu estava na escala Kelvin, eu vou trazer ela para a escala Celsius. É claro que não vai ser o mesmo valor. Fazendo as contas aqui, a gente vai chegar nessa relação. Então, eu uso a relação de sempre buscar aí a regra do tombo. Uma regra que foi apresentada por muitas pessoas já e ela facilita aí a visão da condição. É sempre eu pegar, então, esse e esse. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Sempre eu pego a parte menor,
Então, TC menos 0 dividido pela parte maior, 100 menos 0. Mais fácil a gente retomar aí e apresentar como? Vamos lá, eu vou pegar TC menos 0, tá aqui. Dividido por 100 menos 0, tá aqui. Vou fazer a mesma condição para as outras escalas. Então, vamos lá. TF menos 32, parte menor, certo? Dividido pela parte maior. Dividido por 212 menos 32. Mesmo esquema com o Kelvin. TK menos 273 dividido pela parte maior, que é 373 menos 273. Bom, pessoal, eu só vou dar uma melhorada aqui. Então, o que que seria? TC menos 0, então seria o próprio TC. 100 menos 0 vai ser o próprio 100. Beleza? TF menos 32, eu não sei quem é o TF, então eu não posso fazer nada nessa relação. Mas 212 menos 32 dá 180. TK, como eu não sei quem é TK, eu vou manter ele. 373 menos 273, a gente vai chegar aqui na relação de 100. Tá, Ronaldo, você caminhou aí, saiu de um ponto, chegou até outro e até agora não consegui entender. Bom, pessoal, para a gente dar mais uma melhorada aqui, eu vou pegar essas partes e vou dividir os denominadores aqui, ó, onde está 100, 180 e 100 por 20. Então, eu vou ter TC sobre 5 é igual TF menos 32, 180 por 20 dá 9, né? É igual a TK menos 273 sobre 5. Então, pessoal, só retomando aqui, essas partes inferiores aqui, 100, 180, eu dividi aqui tudo por 20. Chegando aí, 5, 9 e 5. Tudo bem? Bom. Tá, eu cheguei numa fórmula que ela me mostra a relação entre a temperatura em Celsius, em Kelvin e em Fahrenheit. E notem que ela é apresentada como uma igualdade. Então, eu tenho aqui que isso corresponde a isso e isso corresponde a isso. Então, vamos supor que eu te dou uma temperatura em Celsius, certo? E eu quero ela em Fahrenheit. Então, eu vou te fornecer essa temperatura e aí a gente vai achar essa temperatura na escala Fahrenheit. Peço que você dê um pause aí no vídeo, anota esse processo, se for possível, volta, rever, para você não ter problema aí na hora de for fazer as contas. Você tem que entender muito bem esse primeiro passo, tudo bem? Bom, seguindo aí então, vamos fazer um exemplo para a gente entender, certo? Como é que funciona isso. Então, eu tenho aqui
um termômetro que na temperatura de Celsius ele vale 60 graus. Quanto que vale esse 60 graus na temperatura Kelvin? Certo? Então, o que eu vou fazer? Nessa condição, eu volto aqui e pego. Quem é Kelvin aqui? Então, Kelvin vai ser esse lado da equação. E quem é Celsius? Celsius seria esse lado da equação. Beleza? Anotado? Então, vamos escrever essas duas partes, uma igual à outra, na outra folha. Então, vamos lá. TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Mas quem é TC? TC não vale 60? 60 sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Bom, pessoal, notem aí, ó. Se eu tenho 5 dos dois lados aqui da minha igualdade, eu posso cancelar eles, beleza? Então, disso, eu tenho que 60 é igual a TK menos 273. O 273, ele está negativo. Eu vou passar ele para o outro lado, positivo. Então, eu vou ter 273 mais 60. Tudo isso é igual a TK. Então, quanto que é 273 mais 60? Então, isso aqui vai dar 333, que é igual a TK. Então, o que eu posso concluir disso daqui? Que os 60 graus em Celsius correspondem a 333 Kelvin. Beleza? Então, eu converti aqui a minha temperatura de Celsius para Kelvin. Tá, Ronaldo? Consegui entender essa parte. Agora, vamos pegar esse mesmo 60 e vamos fazer com a temperatura em Fahrenheit. Quem é o Fahrenheit? Quanto vale essa temperatura em Fahrenheit? Volto aqui na minha fórmula geral. Bom, agora eu preciso, se a gente for analisar, do Celsius e do Fahrenheit. Então, eu preciso do que está aqui em vermelho, né? Celsius e Fahrenheit. Esqueço o Kelvin. Eu não preciso do Kelvin porque ele não aparece aqui na minha equação. Então, vamos escrever a equação. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Mas quem é o TC? TC vale 60. 60 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Notem que aqui eu não consigo eliminar os dois lados, porque aqui é 5 e aqui é 9, são denominadores diferentes. Logo, eu vou ter que manter a minha equação. Tá, mas eu sei que 60 dá para dividir por 5. 60 dividido por 5 é 12. 12, então eu reescrevo o outro lado aqui. TF menos 32 sobre 9. Bom, aqui eu já não consigo fazer tanta coisa, mas esse 9 que está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Gente, a ideia é sempre manter aqui o TF, nesse caso, sozinho. Então, eu vou passar o 9 que está dividindo multiplicando. Então, 9 vezes 12 é igual a TF
menos 32. Lembrando, o que eu fiz aqui? O 9 foi multiplicando, certo? Quanto que é 9 vezes 12? 9 vezes 12 é igual a 108. Então, reescrevo o outro lado da equação. O 32 está negativo, ele pode passar para o outro lado positivo. Então, 108 mais 32 é igual a TF. Logo, a temperatura, então, vai dar 140. Então, só para a gente recapitular, então. Eu peguei uma escala. Na escala Celsius, eu peguei o 60 graus. E transformei ele em escala Kelvin. Tá. Então, o correspondente a 60 graus seria 333. Eu também peguei esse mesmo 60 graus na escala Celsius e converti ele para a escala Fahrenheit. Então, o correspondente seria 140. Tudo bem? Assim, gente, eu consigo fazer com qualquer uma das três. Um exemplo, vamos supor que eu não pegue o Celsius, que eu te dou a temperatura em Fahrenheit e te peço ela em Kelvin. Então, você consegue fazer isso. Como que é feito? Eu esqueço aqui o lado do Celsius e copio só os dois outros lados. O processo de fazer é o mesmo, certo? E assim a gente obtém aí, certo? Como é feita a conversão entre as três principais unidades de escalas de temperatura. Então, só retomando aí, então, se eu fosse colocar aí da escala Fahrenheit para Kelvin, era só escrever T F menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Certo? E quem que é a temperatura que você tem? Ela está em Celsius, ela está em Fahrenheit ou ela está em Kelvin? Se ela estiver em Fahrenheit, você substitui ela aqui. Se ela estiver em Kelvin, você substitui ela aqui. E aí você encontra a temperatura correspondente. Pessoal, muito obrigado. E eu vou disponibilizar uma lista de exercícios aí para vocês trabalharem essa relação de conversão. Tudo bem? A matéria ela é bem tranquila e eu peço novamente, vejam esse vídeo com calma e olhem os passos necessários, porque não tem muito segredo, são apenas operações matemáticas básicas. Certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.